Olá, eu sou o Rafael Ávila, criador aqui do Dashboard Academy, e a dica de hoje é como você cria uma lista dinâmica baseada em um valor que você tem. Deixa eu te explicar um pouquinho melhor. Para começar, muitas vezes você pode ter uma coluna da sua tabela que traz para você um tipo de informação. Nesse caso, o tipo de informação que eu estou trazendo é se aquele lançamento que eu vou fazer naquela linha é uma receita ou uma despesa. E quando eu insiro, que é uma despesa, o que eu gostaria é que na minha coluna H eu tivesse a lista apenas das despesas. Assim eu não preciso criar uma lista gigantesca com todas as minhas opções de contas. E como é que eu vou fazer isso? Utilizando a validação de dados, que é uma funcionalidade do Excel que me permite criar essas listas com a fórmula indireto, que é uma função que a gente vai utilizar do Excel que vai permitir a gente atrelar os valores que estão aqui na coluna H ao que foi lançado na coluna G. São 3 passos bem simples de se fazer que vão permitir que você chegue nesse resultado. Vamos começar. O primeiro é criar um intervalo nomeado. A gente vai precisar disso. Os intervalos nomeados são quando a gente define um intervalo de dados com um nome específico, que nesse caso eu quero que seja receita. Então eu vou selecionar o intervalo dos valores que eu quero, nesse caso todas as minhas contas de receita, e vou nomear, simplesmente selecionando aqui essa caixinha e escrevendo receita. Aperto Enter, agora esse intervalo foi nomeado. Vou fazer a mesma coisa para o meu intervalo de despesas. Então seleciono esse grupo, clico lá e coloco despesa. Se você quiser confirmar que você criou esses intervalos nomeados, basta você ir na guia Fórmulas, Gerenciador de Nomes, e você vai perceber que estão aqui criados, olha, receita e despesa. Se você der 2 cliques, você vê exatamente qual é esse intervalo. Aperto OK, está tudo certinho, vou fechar essa parte, e agora eu vou para o meu segundo passo, que é criar a validação de dados de lista do meu primeiro nível, que é justamente aqui, receita ou despesa. Eu já tinha criado nessa primeira linha, mas para todas as outras não. Então você vai selecionar todas as linhas da sua tabela e você vai lá na guia Dados, em Validação de Dados, vai abrir essa janela e nela você vai selecionar a opção de lista, porque é justamente o que você quer inserir na tabela. Você vai ver que você pode colocar a fonte, que pode ser um intervalo de dados qualquer, pode ser um intervalo nomeado. Nesse caso, como são só 2 opções, eu vou escrever. Então, coloco aqui, receita, ponto e vírgula, despesa. Quando eu faço isso e aperto OK, eu automaticamente criei essa lista para todas as linhas da minha tabela. Se eu selecionar receita, vem receita. Se eu selecionar despesa, vem despesa. Agora, como é que a gente cria a validação de dados de segundo nível? Que é justamente aquela que vai ser dinâmica de acordo com o valor da minha coluna G. A gente, mais uma vez, vai selecionar aqui todas as linhas da minha tabela na coluna H. Vou de novo em Dados, Validação de Dados, e dessa vez eu vou criar uma função dentro da opção de lista. Então aqui eu vou começar com o sinal de igual, que é como a gente começa qualquer fórmula ou função dentro do Excel, e vou escrever a função indireto. Já já eu explico um pouco mais da função indireta, mas por agora só entenda que você vai precisar utilizar ela. E a referência que eu vou fazer, deixa eu puxar a caixa para o lado, é justamente da primeira célula. Só que você vai perceber que quando a gente clica nessa primeira célula, que é a G4, ela vem com o sinal de cifrão, que está travando. Ou seja, se eu arrastasse para baixo essa fórmula, ela sempre ficaria relacionada à linha 4. O que eu vou fazer? Eu vou tirar o cifrão da linha 4. Só isso. Fecho parênteses e essa função já está funcionando perfeitamente. Aperto OK. Se eu quiser confirmar, em despesa, eu tenho uma lista das minhas despesas. Aqui na minha segunda linha é despesas também, Parece certo. E aqui na minha terceira, que é receita, eu tenho as opções de receitas. Então está tudo funcionando perfeitamente. A gente já chegou no resultado que a gente gostaria. A partir de agora, a gente pode só entender um pouquinho mais de como ela funciona, a função, para que você não tenha dúvidas e possa utilizar em várias
possibilidades diferentes. Por exemplo, se você tivesse equipes da sua empresa, áreas da sua empresa, você poderia colocar a área da empresa aqui e querer puxar uma lista só dos funcionários daquela área, né? E isso facilitaria demais, ao invés de você ter uma lista de todos os funcionários da sua empresa. Uma outra forma de você utilizar é como eu coloquei aqui, numa análise financeira, você pode ter grupos diferentes de contas e para cada um desses grupos você pode ter uma lista específica, para você não precisar usar todas as subcontas da sua empresa. E tudo isso vai variando de acordo com a necessidade que você tiver. Essa é uma funcionalidade bem legal de se utilizar. Só para falar um pouquinho mais da indireto, se a gente fosse utilizar aqui, né, indireto, você vai perceber que o que ela retorna é uma referência indicada por um valor textual que está dentro daquela célula. Então, se eu colocasse aqui indireto e abrisse parênteses e fosse para despesa, aqui dentro teria o valor textual de despesa e ele buscaria exatamente todos os valores de despesa. Numa fórmula que não faz muito sentido, né? O indireto ele pode ser utilizado de outras formas dentro da própria tabela. Se você quiser conhecer um pouquinho mais, faz um comentário aqui embaixo pedindo para eu te mandar, né, para eu fazer um tutorial aqui no YouTube do indireto, mas por hora você só precisa saber que dentro da validação de dados ele funciona dessa forma. Basta você fazer a referência para cá, porque o que ele está fazendo é entendendo que essa lista está referenciando ao intervalo despesa ou receita. E, consequentemente, traz para a gente de volta esse valor aqui e você pode usar perfeitamente essa lista condicionada a um valor anterior, né? Então é aquela lista em cascata de maneira fácil e prática com esses 3 passos. Espero que você tenha gostado desse vídeo e até o próximo.